Olá pessoal, tudo bem? Existe uma pergunta muito frequente que é realizada para mim. Quando a cirurgia robótica é necessária para o câncer de próstata? Eu recebo essa pergunta várias vezes, tanto aqui na minha mesa do consultório, como também pelo WhatsApp, até mesmo pelo direct, no Instagram, de alguns pacientes, algumas pessoas que estão com algum problema na próstata e lançam essa pergunta para eu responder. Você quer saber essa resposta? Continue aqui, observe um pouquinho mais, assista esse vídeo que você vai ter a resposta e com certeza você vai gostar muito também. Pois bem, o câncer de próstata é o câncer mais frequente que existe no homem depois do câncer de pele não melanoma. Então é muito frequente. Eu costumo dizer que o principal fator do câncer de próstata é o envelhecimento do homem. É aquela pessoa que vai envelhecendo e quando ele chega aos 80 anos de idade, cerca de mais ou menos 70, 80% das pessoas têm câncer de próstata. Ele acaba adquirindo essa evolução natural da pessoa, mas a grande maioria dessas pessoas é caracterizado como um câncer de baixo risco ou muito baixo risco. Isso significa que é um câncer indolente e que não precisa fazer absolutamente nada. E aí vem a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Quando que a cirurgia robótica é indicada para o paciente? Bem, nesses casos em que a pessoa já tem uma certa idade e o câncer é caracterizado por meio de alguns parâmetros como sendo de baixo risco ou muito baixo risco, essas pessoas acabam sendo excluídas, porque a gente pode fazer apenas um acompanhamento desses pacientes. Se a pessoa tiver um câncer de próstata mais jovem, e aí a gente vai avaliar alguns parâmetros. Esses parâmetros são a ressonância nuclear multiparamétrica do paciente, o Gleason dele, da sua anatomia patológica, que é uma graduação do grau de agressividade do tumor. Esse Gleason eu já falei algumas vezes em alguns vídeos meus, dá uma olhadinha que você vai entender. Ele é feito por meio de duas notas do tipo de célula mais frequente que você tem ali, da agressividade do tumor dessa célula. Então vai ser de 3 mais 3, que é 6, até 5 mais 5, que é igual a 10. E também você vai avaliar dentro dessa anatomia patológica alguns fatores. Quantos fragmentos são positivos de câncer de próstata, qual a porcentagem de comprometimento desse tumor e também vai ver o PSA do paciente. Então essas três ferramentas são extremamente importantes para indicar a cirurgia. Se o paciente tiver uma lesão na ressonância multiparamétrica da próstata, com um PIRADS, que é uma graduação da imagem radiológica de como é o tumor, que ele vai de 1 até 5, esse PIRADS. Lá na ressonância, é possível identificar se o tumor está muito bem localizado na próstata, se ele está ultrapassando a próstata, ele invadiu alguma estrutura ao seu redor, se ele tem linfonodos, que são os gânglios que estão ali comprometidos ao redor da próstata, se ele está pegando a vesícula seminal, não é a vesícula do fígado, é a seminal, aquela que está abaixo dali da próstata. Tudo isso é fundamental para a indicação da cirurgia robótica. A partir do momento em que a pessoa ele tem aquele diagnóstico, obviamente a gente vai ficar preocupado, vai ficar triste, mas tenha muita calma, porque apesar disso, hoje em dia é possível ter uma evolução muito boa da pessoa. Eu costumo dizer que se a pessoa ela consegue se encaixar nos parâmetros desse tipo de tumor de câncer, cerca de até 90 a 95% das pessoas conseguem alcançar uma cura completa desse tumor com a cirurgia robótica. Então, isso é fundamental entender exatamente uma série de características daquela pessoa que está acometida por esse tipo de neoplasia e fazer o melhor tratamento possível. Então, eu digo que a cirurgia robótica ela é indicada para todos esses casos. Os pacientes que têm indicação de fazer um tratamento do tumor, sem ser aqueles pacientes que vão fazer a vigilância ativa, isso vocês também têm aqui no vídeo, já alguns dos vídeos que eu já falei, entre a vigilância ativa e a cirurgia, você pode procurar para ver se você se encaixa nesse perfil de paciente. Então, se ele tem aquela indicação de tratar de fato, automaticamente a cirurgia robótica tem uma série de benefícios para o paciente e ela pode ser 100% indicada para a pessoa, porque ela apresenta uma série de benefícios. O robô ele vai operar com 4 braços, o cirurgião opera com 4 braços,
robóticos, a visão é magnificada, os movimentos são melhorados, a intenção ali do movimento, tudo isso vai apresentar uma série de características benéficas para o paciente, fazendo com que ele alcance uma boa taxa de cura, como eu já disse, e principalmente também uma melhor taxa de recuperação no pós-operatório, que vai envolver a continência urinária e também a disfunção erétil. Então esses são dois fatores bem importantes, porque a pessoa consegue ter uma recuperação mais rápida do controle da sua continência, da micção e também da sua potência sexual. Se você gostou, continue aqui nesse vídeo, envie essa mensagem para seus amigos, não se esqueça de se inscrever também aqui no canal, para que você receba as notificações dos novos vídeos que serão postados. A gente se encontra aqui pelos vídeos e não se esqueça, assista os outros vídeos, porque os vídeos eles são complementares. Sempre vai ter um vídeo completando o outro, em que você consegue correr ali e ter uma informação maior sobre esses tipos de patologia. Até mais, a gente se encontra pelos vídeos.